E aí, pessoal, bem-vindos a mais um workbox de pintura digital, onde a gente está pintando um retratinho. Quem fala aqui é a Amanda Duarte, eu sou sócia e ilustradora na Limetown Studios e também uma refoteacher. Bom, na última aula a gente preparou essa base em preto e branco, né, com luz difusa. O objetivo aqui era justamente capturar os volumes, descrever as formas direitinho, né, Obviamente, né, eu tenho um estilo de pintar que já é um pouco mais definido, né, você poderia fazer exatamente o mesmo processo e ir para algo bem mais realista ou bem mais estilizado. Mas enfim, né, a importância dessa parte de resolver tudo em preto e branco primeiro é só pra gente ter certeza de que os valores tonais estão funcionando, tudo tá dando leitura, os volumes estão corretos, assim, corretos entre aspas, né, mas tá passando credibilidade, né, no pseudo-realismo que a gente tá querendo mostrar aqui, né? Quer dizer, dá pra ver que esse nariz tem um certo volume, que ele é projetado um pouquinho pra frente, né? Que não é uma coisa chapada, colada na cara dela. Enfim, tudo tá passando mais ou menos a ideia que eu queria passar. A luz difusa tem essa vantagem, ela é muito boa pra descrever forma, tá? A desvantagem é que a gente perde as sombras projetadas, que são... Elas também são ótimas para descrever forma, mas no outro sentido, né? Porque a sombra projetada ela vai meio que, entre aspas, abraçar, né, o formato do objeto que ela tá cobrindo e tal, né? Mas, enfim, acho que aqui a gente tem um meio do caminho legal aqui para continuar. E aí, hoje, a gente vai falar sobre formas de colorizar uma imagem em preto e branco, né? Na verdade, como tudo no Photoshop, tudo tem milhões de formas de ser feita. Você consegue chegar no mesmo resultado de diversas formas diferentes. Eu vou mostrar aqui uma dessas formas, que funciona bastante para mim. Assim, colorizar a imagem em preto e branco tem que tomar sempre muito cuidado, porque é muito fácil de ficar artificial, sabe? Então, o que eu faço eu preparo mais ou menos a ideia que eu quero passar aqui, e depois eu venho, enfim, pintando por cima, corrigindo, porque nada que é muito automatizado do Photoshop vai ficar 100% de cara. Não sei que você saiba mexer muito em certos parâmetros, enfim, mas do jeito que eu vou mostrar, o que eu falei, você vai ter um ponto de partida, e daí depois é legal vir em cima e ir pintando os detalhes e tal, e enfim, né, porque, por exemplo, na pele mesmo, existem zonas de temperaturas diferentes dependendo de onde você está pintando na pele, então aplicar uma cor toda por igual pode ficar bem esquisito. Mas enfim, né, vamos começar. Eu continuo aqui, né, eu tenho o meu grupinho com as minhas máscaras, eu já deletei, eu vou até deletar aqui a camada de linha, a gente já não tá usando mais, já tá tudo pintadinho bonitinho. Mas eu ainda tenho aqui as minhas máscaras, se eu vier a precisar, né, de alguma seleção, alguma coisa. E aqui eu também tenho cada etapa do render numa camada separada. É porque, assim, como eu falei, né, eu fui até, se vocês acompanharam o timelapse no último workbox, vocês vão ver que eu até que trabalho com bastante camada, mas aí eu vou mesclando conforme eu tô satisfeito com aquele resultado e tal. Então eu meio que crio camadas temporárias para pintar algum detalhe para testar, e se eu não gostar eu deleto, ou mudo, baixo a opacidade e tudo mais, e depois eu mesclo ali para ficar simples o arquivo, né? Não precisa ter milhões de camadas e tal. Eu só não mesclo todas essas camadas de render, porque justamente eu vou precisar dessas camadas para aplicar a cor, tá? Então, deixa eu ver aqui como vai ser a melhor forma de fazer. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas camadas do Clipping Mask. E daí, a gente vai criar Clipping Mask nelas para aplicar a cor, tá? Então, eu vou guardar aqui minha camada de máscara, tá aqui separada, se eu precisar, né? Tem as coisas separadas. Mas então, eu basicamente tenho cabelo atrás. Então, eu vou desligar aqui o meu grupinho com as máscaras, mas eu vou deixar salvo aqui caso eu precise. Então, eu tenho aqui minhas camadas de render separadas. E aí, agora eu vou começar a aplicar as cores. E uma das formas de fazer isso são com esses Blend Modes aqui. Né, o que são esses Blend Modes? Eles são formas, todos eles atualmente são no normal, né? Você vê que eu clico aqui e ele não muda essa janelinha. Mas vocês lembram que eu usei o Blend Mode de cor, né? De Color, para transformar aquelas diferenças em preto e branco. Agora a gente vai usar o Color para fazer o oposto, para começar a acrescentar cor aqui, tá? Então, de cara, deixa eu começar aqui pela pele, que é a parte mais complicada. Vou pegar uma cor aqui, ó. E o legal do Photoshop, qualquer ferramenta de pintura digital, é que nenhuma decisão é definitiva. Você pode escolher uma coisa e aí você não gostou. E aí você pode testar e variar. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô só
Que eu apliquei, né, a camada de cor aqui por cima da pele toda. E aí pegou dentro do olho aqui, né? Tem certas partes que não são pra pegar, né? Tá. Então, eu acho que tá muito saturado. Eu posso clicar Ctrl U. Eu vou entrar aqui na minha janelinha de Hue Saturation. Hue é tipo a cor em si, né? Tipo, se eu mudar aqui, vocês vão ver que... Nossa, ia ficar maneiríssimo se ela fosse um orc, hein? Estou tentada. Não, mas tudo bem, né? Vamos fazer o normal primeiro. Então, acho que ficou um pouco avermelhada demais. Eu vou puxar um pouco mais pro amarelo aqui. Pouca coisa. E eu acho que ficou muito saturada, então eu vou baixar a saturação. A saturação é a pureza da cor, né? Quanto mais saturado, mais forte. Quanto menos saturado, mais perto do preto, dos tons de cinza e do preto e branco, né? Então tá, acho que eu tô meio satisfeita com essa cor aqui. Beleza, eu já tenho um tom de pele aqui que convence, né? Antes de eu explicar outras coisas, deixa eu já escolher uma cor aqui pro cabelo. E aí a gente segue em frente. Nessas horas vem a calhar ter gente pra votar na cor, porque ficar inventando cor é difícil. Um castanho básico. Na dúvida, gente, a gente vem no Hue Saturation e fica arrastando pra lá e pra cá pra testar. Acho que... Sabe que eu acho que... Essas cores são muito legais, mas eu acho que eu não vou fazer nada de muito gritante, não. Vermelho, talvez... Tantas possibilidades, gente. Realmente nessa hora eu fico perdida. Aí, no caso aqui, o lightness, que seria o valor tonal, ele não afeta, ele só mexe praticamente na saturação, porque a gente tá na camada de color, lembra? Então, ele vai manter o valor que tá embaixo. Então, eu mexer aqui não vai mudar em nada, só no caso, na saturação mesmo. Acho que eu vou deixar o cabelo assim, sem muita... Eu vou duplicar lá pra camada do cabelo atrás. E aí... Deixa eu ver o que eu vou fazer nesse fundo. Acho que esse fundo tá muito morto. Eu vou só fazer um... Aí eu posso colocar uma cor fria no fundo. Só pra destoar, porque o cabelo é uma cor quente. Não tô gostando desse cabelo não, enfim. O cabelo tá uma cor quente e a pele também é quente, então de repente um ciano mais fraco. Então beleza, a gente tem aqui já. Deixa eu botar uma cor aqui no prendedor dela também. Vou escolher uma cor fria, mais fria no caso. Pra então uma intercalada. Aí o que acontece? Deixa eu agrupar aqui. Render mais cor. A gente tem então um problema aqui, tipo, né? A gente tem essa base aqui, legal. Só que tá tudo meio sem graça e meio morto. E por que que isso tá acontecendo? Porque a gente tem um problema que chama variação de cor, né? Nada na natureza você vai ter uma cor chapada influenciando as áreas de luz e sombra com a mesma intensidade de cor, né? Mesmo que seja uma situação ideal, por exemplo, luz branca, né? Que é uma luz que possui todas as cores, então quando ela bate no objeto, a chance dela refletir a cor local daquele objeto como ele é realmente, sem influenciar muito, é muito grande, né? Mas ainda assim, especialmente quando a gente fala de pele, raramente a gente vai ter uma distribuição de cor tão uniforme assim, tá? Deixa eu só fazer uma esfera aqui do lado para explicar melhor o que eu quero passar. Imagina que a gente... Imagina que a gente tem uma esfera aqui.
E essa esfera, ela tá sendo iluminada com uma luz assim, meio, né, tipo frontal e difusa, que nem a gente tem essa nossa personagem aqui. Ela é frontal, mas vem um pouquinho de cima, então a gente tem aqui uma área de sombra aqui marcada mais embaixo, que nem a gente tem aqui no pescoço dela, e aí uma luz, um pouquinho de luz refletida aqui, beleza. Então a gente tem uma esfera que seria mais ou menos assim. O que acontece com essa esfera? Deixa eu aplicar aqui como se fosse a pele mesmo. Vou fazer um gabarito aqui do lado. Apliquei a pele aqui no colo. Aqui na esfera já dá pra ver, mas a gente pode ressaltar isso melhor. Vocês estão vendo que na área do meio tom ela é mais saturada? Né? Isso acontece normalmente na natureza, né? O meio tom, que é como se fosse, né, a área que não é nem a área de sombra, nem a área de luz alta, né? Alta luz. É onde a luz e a sombra influenciam menos. Então, assim, conforme vai chegando mais perto de onde a luz está batendo, aqui, onde é mais perpendicular à fonte de luz, mesmo ela sendo uma luz branca, por exemplo, que seria uma situação mais ideal, isso aqui vai chegando mais perto do branco conforme vai, né, chegando na alta luz, né, no highlight. Então a gente perde saturação para cá. E aqui para sombra a mesma coisa, a gente perde, conforme a gente vai perdendo o valor tonal, a gente vai perdendo saturação também. Então a gente tem essa primeira variação que ela é mais saturada, a cor é mais saturada no meio tom. O que eu faço para isso aqui parecer mais pele, né? A pele, ela tem uma propriedade, todas as coisas transparentes, mas a pele especificamente que eu tô falando, que chama subsurface scattering. Eu não sei o nome em português certo para isso. Eu já ouvi algumas versões, tipo refração subcutânea e tal, eu não sei qual é o nome oficial em português. Mas o pessoal chama de SSS. O que significa isso? Embaixo, né, subsurface, embaixo da superfície, scattering é uma palavra que significa espalhar em inglês, né? Então, o que acontece quando a luz bate na pele? A pele, ela é uma superfície que ela tem uma transparência. As camadas mais superficiais da pele são transparentes. Então, a luz, digamos que ela tá vindo aqui de cima, normalmente ela bate e reflete, né? E aí, dependendo do ângulo, ela bate e reflete para algum lugar, ou dependendo do material, se o material for muito irregular, ela vai rebater, refletir para vários lugares diferentes. O que acontece na pele? Ela passa. E aí, aqui dentro tem um monte de vasinhos capilares e coisas aqui dentro acontecendo dentro da pele, que são bem quentes. E tem muita coisa aqui embaixo, né? Então, o que acontece? A luz passa, ela vem direto, ela vem reta. Né? A luz viaja em linha reta. E aí, ela bate aqui, rebate em todas essas coisas e ela sai. Né? Ela scatter, né? Ela reflete em diversas direções diferentes. Essa cor mais quente que estava aqui dentro e ela reflete em várias direções, ela não reflete só na direção que a luz entrou nessa pele. O que tudo isso quer dizer? Que as áreas de sombra da pele, elas são mais quentes e elas têm um certo glow, um certo brilho, tá? Vou fazer aqui de uma forma que não fique muito exagerado. De repente eu vou exagerar um pouco só para passar essa ideia, mas... Então, o que acontece na pele é isso. A gente tem essa parte que ela é mais... A área de sombra, ela geralmente é mais quente. E ela tem esse glow, esse brilho, né? Essa luz que reflete, ela sai de uma forma que espalha, assim. Beleza, então, isso explicado mais ou menos. O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter essa variação, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu poderia pintar isso na mão, mas existe um adjustment layer, né? Se você vier aqui em Window, Adjustments, você vai abrir essa janelinha, ou se você clicar aqui, nessa bolinha cortada, você acha aqui também. Chama Color Balance, tá? O Color Balance, eu vou colocar ele como Color, justamente porque eu não quero que mexa nos valores que já estão resolvidos aqui, tá? E eu vou fazer o quê? Eu consigo, com o Color Balance, mexer, por exemplo, colocar mais azul, colocar mais amarelo, colocar mais magenta, colocar mais verde. Nos meios tons, nas sombras e na alta luz, tá? Então, na sombra eu vou fazer o quê? Eu vou esquentar. E lembra que tudo no Photoshop, por exemplo, eu tô exagerando aqui,
Mas daí a gente depois só abaixa a opacidade ou muda, enfim, a saturação e tal, faz de outro jeito, não tem problema. E as altas luzes eu vou esfriar, para criar mais contraste ainda nessa... Acho que ficou muito saturado. Você pode testar outras coisas aqui também pra ver se fica legal, mas geralmente... Baixei um pouquinho a opacidade. Eu acho que assim já tem um pouquinho mais de variação, né? Fora isso, a pele tem outra propriedade. Acho que esse verde aqui tá muito saturado. Deixa eu dar uma... A pele tem outra propriedade que são as zonas de cor que a gente tem na pele. Algumas áreas são mais quentes do que outras, né? Justamente porque tem mais... são mais irrigadas de vasinhos. Então, por exemplo, aqui nas maçãs do rosto... No nariz e na orelha são áreas que são bem... Toda essa área que média aqui, né? São áreas bem quentes. Por isso que você vê normalmente as pessoas fazem o nariz mais avermelhadinho. Você pode exagerar isso ou, né, amenizar isso, obviamente, né? O quanto você quiser. Existe questão de estilização aí e tal. Tem gente que força bastante isso. E aqui ainda teria mais ainda daquele vermelho, porque a orelha, a cartilagem, ela é mais transparente ainda. Então é mais fácil até a gente ver aquele efeito da... Se você colocar uma lanterna atrás da orelha, você vê que vai ficar, tipo, extremamente brilhante ou acender a luzinha do solar e botar entre os dedos, assim. Tem áreas que aparecem bem mais mesmo. Aqui eu vou botar um pouquinho desse glow. E os ombros também teriam um pouquinho mais de... seriam mais quentes. E aqui a área do peito também. Ops, ficou muito. Então eu já tenho uma pele que tem bem mais variação do que só, né? Até acho que aqui ficou demais. Do que só uma cor toda distribuída por igual. Aqui a gente já tem uma coisa que fica um pouco mais agradável aos olhos, assim, né? Acho que eu vou até... Enfim, né? A gente pode fazer ajustes depois. Aí, o que acontece? Eu tô achando agora que, né, como eu falei, eu começo trabalhando em meios tons e aí eu vou botando... Vou construindo o contraste, né? Tanto pra luz quanto pra sombra, conforme eu vou trabalhando. Mas aqui eu acho que ainda tá tudo muito meio tom. Acho que a cara dela ficou um pouco escura. Então eu vou clarear os valores. Acho que eu vou fazer isso em cima de tudo até. Não, que aí vai estourar, tá vendo? Até que não. Acho que ficou um pouco saturado demais. Tô vendo, você consegue ir mexendo, mas eu vou deixar aqui mesmo. Eu vou clarear a pele dela aqui no Levels, que é um outro adjustment layer. Que eu acho que tava faltando um pouco esse contraste mesmo. E eu vou colocar, por fim, só um highlightzinho. Que ficou faltando aqui um brilhinho no olho. Outra coisa que eu esqueci de fazer. Aqui na camada do colo, eu vou pintar a sobrancelha dela da mesma cor do cabelo, né? Que aqui ficou meio avermelhado, porque pegou a cor da pele. Acho que tava muito amarelada, eu vou puxar um pouquinho pro vermelho. E eu acho que seria isso, pra pele, pelo menos por enquanto. Depois a gente vai ainda pintar alguns outros detalhezinhos e tal. Tipo sardinha, textura da pele, essas coisas que eu gosto. Mas é basicamente isso. Agora eu vou vir com uma camada no normal, amenizando algumas coisas que eu acho que ficaram um pouco fortes demais.
Eu vou mesclar aqui as camadas para vocês verem a diferença. Ó, preto e branco, com color puro e com todos os ajustes em cima. Faz maior diferença, né? Agora eu vou fazer esses mesmos tipos de ajuste no cabelo. E aí a gente vai estar mais ou menos pronto para começar a parte de finalização, colocar os últimos detalhezinhos e tal.
Bom, gente, acho que pra essa aula é só, né? A gente pegou a base que a gente tinha em preto e branco, colorizou, fez um pouquinho de variação de cor. Eu dei uma incrementadinha aqui no fundo só pra ter um pouquinho mais de riqueza mesmo, que tava muito flat. A aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre finalização, acabamentos, algumas coisinhas que a gente pode fazer pra, enfim, né, dar aquela enriquecida mais ainda, né? E acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado pra entender mais ou menos. Como eu falei, eu demonstrei aqui apenas uma das muitas formas que existem de colorizar uma imagem em preto e branco. Enfim, tem gente que em vez de color usa Blend Mode Overlay. Tem gente que usa uma ferramenta chamada Gradient Maps. Enfim, tem muitas formas de fazer. Obviamente, você pode pintar direto na cor, que é uma coisa que eu tenho preferido hoje em dia, particularmente, porque eu posso controlar melhor essa questão da variação de cor e tal. Mas, no geral, é isso aí. Novamente, qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade para deixar nos comentários. A gente vai tentar responder todo mundo. Deixa aquele like esperto, compartilhe com os amigos, pro pessoal ver se vocês conhecerem alguém que deve curtir esse tipo de conteúdo. E acho que é isso. Por hoje é só. Até a semana que vem.